Melchior Hoffman, 1543 da Era Cristã. Melchior, de 1495 a 1543, foi um luterano radical que saiu do luteranismo e seguiu a linha que a história chamou de anabatistas revolucionários. Profetizava que a Nova Jerusalém era iminente. Bernhard Rothmann, seu companheiro de reino, atacava as igrejas católicas e destruía as imagens. Foram formados de seguidos de John Hus, católicos e luteranos que mantiveram a teoria da guerra justa, mas rejeitaram o batismo de recém-nascidos. A Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã diz: o terceiro grande movimento anabatista foi implantado nos Países Baixos por Melchior Hoffman, que viveu entre 1495 e 1543. Este, que tinha sido pregador luterano na Suécia e em Schleswig-Holstein, e que sempre se interessara zelosamente pela especulação escatológica, achou entre os anabatistas de Estrasburgo, influenciados por Hans Denk, as ideias que precipitaram o seu rompimento com Lutero e que o capacitaram a desenvolver sua própria forma de anabatismo. Elvel, 2009, página 1391. Hoffman foi um individualista que não se uniu aos irmãos suíços e estes, por sua vez, o repudiavam. A Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã diz: por algum tempo foi luterano, mas Lutero acabou repudiando. Na década de 1530, viajou muito. Manteve as doutrinas dos irmãos suíços, como o batismo dos crentes, a não resistência, a rejeição de juramentos, o sincero discipulado a Cristo e a separação entre Igreja e Estado. Escreveu muitos livros, principalmente sobre escatologia. Enfatizava muito o batismo como uma aliança, palavra esta que ocorre em 1ª Epístola de Pedro capítulo 3, versículo 21, na Bíblia de Lutero, e seus seguidores eram frequentemente chamados irmãos do pacto ou pactuantes. Além das doutrinas anabatistas habituais, Hoffman era obcecado pela escatologia, deleitando-se na prevista violência apocalíptica contra os ímpios, depois da volta de Cristo, sendo ingenuamente atraído por revelações especiais, através de sonhos e visões. Tinha, também, um conceito excêntrico da encarnação, segundo o qual Maria era vista como o simples canal através do qual a carne celestial de Cristo fez sua entrada no mundo. Respondendo a uma revelação especial através de um melquiorita, apressou-se de volta a Estrasburgo em 1533, foi preso e encarcerado, na expectativa de que Cristo voltaria dentro de 6 meses. Hoffman, no entanto, ficou no cárcere durante 10 longos anos, antes de morrer em 1543. Sua reforma nos Países Baixos amadureceu lentamente em 2 alas. A ala da paz, dirigida por Jan Volker Stripmacher, martirizado em 1531, e por Jacob van Campen, martirizado em 1535. Líderes posteriores na ala da paz, na Frísia, foram Obi Philips, seu irmão Dirk Philips, e a partir de 1536, Menno Simons. Os melquioritas apocalípticos e revolucionários foram dirigidos por Jean Mattes, um homem instável, que estabeleceu uma teocracia em Münster, na Alemanha, morrendo violentamente em 1534, e pelo inescrupuloso rei Jan van Leyden, que foi executado depois do reinado em Münster, que durou de 1534 a 35. O ultramelchiorismo violento de Münster foi conservado vivo durante um breve período por Jan van Battenburg, executado em 1538, e David Joris, que fugiu para Basileia em 1544, usando nome falso, tendo conseguido passar por Zwingliano durante o resto de sua vida. Elvel, 2009, página 495,496. A Enciclopédia Britânica diz: viajando para a Holanda em 1530, Hoffman conquistou convertidos, que ficaram conhecidos como melquioritas. Mas ao retornar a Strasbourg, 1533, onde era impopular entre os anabatistas, ele se permitiu ser preso e encarcerado. Hoffman morreu na prisão, sua profecia não foi cumprida. Por um curto período depois, os grupos melchioritas persistiram na Europa e na Inglaterra, mas acabaram desaparecendo no movimento anabatista mais amplo. O rei Jan van Leyden, ou João Leyden, se dizia possuidor do dom de profecia. Esse radical se tornou uma evidência da existência de pentecostalismo entre os verdadeiros anabatistas. A cidade foi cercada e capturada em 1535.
Os líderes foram torturados e mortos e seus corpos viveram em gaiolas de aço exibidas em uma igreja. Os historiadores consideram o episódio de Münster uma aberração do movimento anabatista. Nos anos seguintes, no entanto, protestantes e católicos tradicionais aumentaram sua perseguição aos anabatistas em toda a Europa sem discriminar entre a minoria violenta e a maioria pacifista. Os pacifistas anabatistas na Holanda e no norte da Alemanha se reuniram sob a liderança do ex-padre Menno Simons e seu auxiliar Dirk Philips. Seus seguidores sobreviveram e foram aceitos na igreja anabatista menonita. O site World History diz: Hoffman defendia o abatimento dos sem-Deus, identificados não somente como católicos, mas qualquer seita protestante que acreditasse diferentemente e eram contrariados por outro líder anabaptista, Menno Simons, que viveu entre 1496 e 1561, e suas mensagens de não violência. Massacre de Merindol, 1545 da Era Cristã. Neste ano foram destruídas 28 aldeias dos anabatistas. Eles foram vítimas das perseguições dos católicos. Cerca de 8.000 valdenses foram mortos, 700 mulheres foram queimadas em uma igreja, ou muitos foram escravizados e enviados para trabalhos forçados. Esse ataque ficou conhecido como Massacre de Merindol. O Papa Paulo III, de 1534 a 1549, parabenizou o rei católico Francisco I, de 1494 a 1547, pelas ações contra os valdenses. Antoine Monastier, em sua obra História das Igrejas dos Vales do Piemonte, publicada em 1846, diz: As 200 casas que formavam a aldeia de Merindol foi completamente arrasada, após ter sido incendiada no dia 18. Não mais escondendo a maldade de seu coração, fez com que todos os homens fossem apreendidos, em número de 60. Eles foram conduzidos a um prado adjacente, e por suas ordens cortado em pedaços, dizemos, pois eles cortaram suas cabeças e membros, proferindo ao mesmo tempo as mais horríveis blasfêmias e gritos de vitória. As mulheres de todas as idades, grávidas ou não, foram trancados em um celeiro, que foi então incendiado. Um soldado, tocado pela piedade, e que por isso deve ter sido um católico indiferente, fez uma abertura no muro, para que pudessem salvar-se. Mas os seus camaradas empurrou-os de volta para as chamas com suas lanças e alabardas. Muitos valdenses foram encontrados vivos em cavernas, onde eles se esconderam. Eles foram trazidos para fora no grande salão do castelo e massacrados na presença do barão Deopede. 800 pessoas de ambos os sexos procuraram asilo na igreja. A plebe dissoluta de Avignon, que se tinha reunido para tomar parte da pilhagem e assassinato, recebeu a comissão para massacrar todos eles sem piedade. 22 aldeias valdenses foram queimadas, quase 5.000 pessoas perderam a vida. 700 homens foram enviados para as galés. O nome de valdense desapareceu da Provença. Monastier, 1846, página 156. 1546, Lutero, dos judeus e suas mentiras. Nos preparativos para os 500 anos da Reforma, a Igreja Evangélica da Alemanha se vê confrontada com as declarações contra os judeus feitas pelo reformador Martinho Lutero, e opta por não esconder esse lado sombrio. Tolerância é o tema central da Igreja Luterana da Alemanha, EKD, na sigla em alemão, ao longo deste ano e um dos principais temas a serem abordados pela Igreja até 2017, quando se celebram os 500 anos da Reforma Protestante. Mas, apesar dessa ênfase, o iniciador da Reforma, o alemão Martinho Lutero, demonstrou forte oposição à religião judaica, especialmente alguns anos antes de sua morte, em 1546. Naquela época, Lutero chegou a pedir que ateassem fogo às sinagogas e escolas judaicas, além de afirmar que os judeus deveriam ter as casas destruídas, assim como os bens e livros religiosos apreendidos. A teóloga Margot Kasman, ex-presidente do Conselho da EKD Igreja Luterana, foi a mais recente especialista a apontar a contradição entre as raízes históricas e o posicionamento atual da Igreja Evangélica, cujo marco inicial são as 95 teses que, diz a lenda,
Lutero afixou na parede da igreja do Castelo de Wittenberg em 1517. Nos escritos, ele propunha uma reforma no catolicismo romano. Kasman escreveu um artigo no jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, no qual disse que, com idade mais avançada, Lutero foi um exemplo assustador do cristianismo antijudaico. A teóloga ainda enfatizou que a comemoração do aniversário da Reforma deve citar as suas conquistas sem ignorar esse lado sombrio. Decepcionado com os judeus. Kasman apontou contradição em artigo para um jornal reformista não foi sempre contra a religião judaica. De acordo com o historiador holandês Herman Johan Selderuis, Lutero esperava que os judeus se convertessem ao cristianismo, o que não aconteceu. Para Selderuis, a decepção foi um dos motivos para que Lutero começasse a hostilizar os judeus. Mas ele não era o único a pregar o antijudaísmo. Também outros teólogos reformadores, bem como representantes da Igreja Católica e humanistas famosos, como Erasmo de Roterdã, ofendiam a religião judaica. Em entrevista a DW, Selderuis afirma que Erasmo de Roterdã elogiava a França porque lá havia poucos judeus. A convocação de Lutero para incendiar as sinagogas não surtiu efeito no século XVI. Em 1938, no entanto, os nazistas adotaram a parte dos escritos de Lutero que era hostil aos judeus. Postas em perspectiva, as palavras do reformista ajudavam a justificar o que ficou conhecido como Noite dos Cristais, ou Reichskristallnacht, quando inúmeras sinagogas foram incendiadas. O historiador adverte, porém, que Lutero não pode ser visto como um dos responsáveis pelo assassinato de milhões de judeus durante o Holocausto. É claro que, na década de 30, foi muito fácil usar o que Lutero disse e escreveu como propaganda antissemita, comenta Selderuis, que é protestante. Ele explica que é importante distinguir entre o antijudaísmo de fundo religioso de Lutero e a ideologia racista antissemita. O antissemitismo é sobre ser contra o judeu como pessoa, contra sua origem e a sua existência como judeu. As declarações de Lutero voltavam-se contra a fé dos judeus. Ele é contra a religião judaica e a recusa dos judeus de se aproximar de Cristo, aponta Selderuis. De acordo com ele, nas palavras de Lutero não há nada que mencione a ideia de eliminar um povo inteiro. Também Kasman salienta que Lutero não poderia prever que suas palavras seriam usadas pelos nazistas, séculos depois. Sobre os judeus e suas mentiras. Capa do livro de Lutero, 1543. Polêmica ainda viva. Até hoje, as declarações de Lutero sobre os judeus provocam reações diversas. O artigo de Kasman, embaixadora das celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante marcadas para 2017, foi muito comentado no site do jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Alguns minimizam a polêmica ou defendem Lutero, situando as colocações do reformador no contexto social do século XVI. Outros dizem não compreender como a EKD Igreja Luterana pode ter um inimigo dos judeus como pilar. Um leitor escreveu que uma pessoa como Lutero não serve como fundador de uma igreja cristã que propaga o amor ao próximo. Também Kasman vê duas linhas nas críticas ao seu artigo. De um lado, há aqueles que defendem que o caráter evangelista, o protestantismo de Lutero deve ser posto em primeiro plano, explica. Mas outros se mostram decepcionados com a faceta sombria de Lutero. Ele seria não apenas um inimigo dos judeus, mas também dos turcos. Os xingamentos de Lutero contra a Igreja Católica dificultariam os avanços no ecumenismo. Os seguidores dessa posição defendem que a Igreja Evangélica se distancie de Lutero e dê o menor destaque possível às suas ideias sobre os judeus. Para a ex-presidente do Conselho da EKD Igreja Luterana, o mais difícil é encontrar uma maneira de deixar claro que não se trata de celebrar um jubileu exclusivamente alemão e de Lutero, mas de um jubileu internacional e ecumênico da Reforma. A teóloga ainda enfatiza que é sempre melhor reconhecer os erros do passado. E que, hoje, a Igreja Evangélica prega que um ataque aos judeus é também um ataque aos protestantes. Os luteranos não devem ser julgados pelos erros absurdos de Lutero defendendo a morte de judeus, das bruxas ou dos anabatistas, mas com certeza, Lutero deve ser julgado como teólogo representante do cristianismo na Terra. A conclusão é óbvia. Lutero fundou uma instituição político-religiosa como era o romanismo. Lutero baseou a sua teologia na teologia da guerra justa de Agostinho de Hipona. A teologia de Lutero, que foi usada por Hitler para justificar o nazismo e o Holocausto, será também usada pela besta que sobe do mar nessa perseguição ao resto da semente da mulher, ao restante de judeus durante a segunda metade da Grande Tribulação.
1547 da era cristã. João Calvino, que viveu entre 1509 e 1564, fugiu da França quando o protestantismo foi considerado ilegal e fez de Genebra sua base ministerial. Calvino ficou nesta cidade durante 2 anos, mas elaborou um código litúrgico e civil tão severo que acabou sendo expulso pelo Conselho Municipal. Entre 1538 e 1541, permaneceu em Estrasburgo, no leste da França, onde reformou a liturgia e as instituições paroquiais, ao mesmo tempo que dirigia pessoalmente uma congregação. Nessa época, conheceu Martinho Lutero e participou de vários conclaves entre católicos e protestantes. Em setembro de 1547, Calvino retornou a Genebra a pedido das autoridades, para impedir a tentativa do cardeal de restaurar o catolicismo. Aplicando na íntegra suas austeras ideias religiosas, organiza a Igreja de Genebra através das ordenações eclesiásticas. Após eliminar seus opositores, Calvino torna-se governante absoluto de Genebra, tanto sob o aspecto religioso como no político e econômico. Genebra passa a ser o principal centro protestante da Europa. Calvino publicou importantes obras, como as Institutas da Religião Cristã. João Calvino, 1564, em Genebra. A implantação da reforma também teve uma forte conotação política, ocorrendo no contexto de uma insurreição contra os dominadores católicos da Casa de Savoia e a simultânea aproximação do cantão protestante de Berna, Suíça. Calvino também não foi um exemplo de caridade, como vemos em sua carta ao Duque de Somerset, protetor da Inglaterra durante a minoridade de Eduardo VI. Pessoas que persistem nas superstições do anticristo romano devem ser reprimidas pela espada que lhe foi confiada. Em 1547, James Gruet se atreveu a publicar uma nota criticando Calvino e foi preso, torturado no potro 2 vezes por dia durante 1 mês e, finalmente, sentenciado à morte por blasfêmia. Seus pés foram pregados a uma estaca e sua cabeça foi cortada. Os irmãos Comparé, em 1555, foram acusados de libertinagem e executados e esquartejados. Seus restos mortais foram exibidos em diferentes partes de Genebra. O potro, citado pelo historiador, era um método de tortura utilizado pela Inquisição Católica e Reformada. O réu era deitado em uma cama feita com ripas e tinha seus membros amarrados com cordas. Usando uma haste de metal ou madeira, a corda amarrada era enrolada até ferir o acusado. Os reformados desenvolveram os 5 solas, um ponto que afirmava somente as Escrituras. Ele se opunha à doutrina católica que afirmava que as tradições possuíam tanta autoridade quanto a Bíblia. A teoria protestante está perfeita, mas eles continuaram defendendo doutrinas sem respaldo bíblico, como o batismo infantil, teoria da guerra santa e a predestinação. Todos eles continuaram defendendo que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Em nenhum momento a Bíblia defende a virgindade perpétua de Maria, mas Calvino continuou defendendo essa heresia católica. Houve certas pessoas que quiseram sugerir a partir desta passagem em MT 1.25 que a Virgem Maria teve outros filhos além do Filho de Deus, e que José se relacionou intimamente com ela depois. Mas que estupidez! O escritor do Evangelho não teve a intenção de registrar o que aconteceu depois. Ele simplesmente quis deixar bem clara a obediência a José. Ele, portanto, nunca habitou com ela nem compartilhou de sua companhia. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo é chamado primogênito. Isso não é porque houve um segundo ou um terceiro filho, mas porque o escritor do Evangelho está destacando sua precedência. Os reformados ouviam somente as Escrituras, significando que deveriam ter a Bíblia como única autoridade de fé e prática, mas os próprios reformados mantiveram doutrinas sem respaldo bíblico. O historiador Bruce Gordon, em sua obra Calvin, publicada em 2009, diz: entre essas coisas que ele odiava estavam a Igreja Romana, os anabatistas e aquelas pessoas que, ele acreditava, abraçaram o Evangelho apenas de coração fraco e se mancharam com a idolatria. Em 1547, o rito mote de Maçon e o calvinismo. O mote de Maçon, palavra de maçom, é, sem dúvida, de origem calvinista. Se os maçons calvinistas de Kilvinin, provavelmente aconselhados nisso pelo erudito pastor Robert Bailey,
elaboraram por volta de 1628 a 1637 esse rito especificamente calvinista de recepção em loja, iniciação. Foi porque nessa época eles se recusaram a praticar o antigo rito anglicano de recepção em loja prescrito pelas antigas obrigações. Em sua rejeição do rito anglicano de recepção em loja, eles deslocaram inclusive a outra data, o dia da recepção ritual em loja fixada pelos católicos. Estatuto Sal para o São João de Inverno, que é 27 de dezembro. A origem calvinista do Palavra de Maçom explica, afinal de contas, porque em sua Treno de Desmuses, de 1628 a 1637, Henry Adamson, o poeta de Perth, estabelecendo uma relação entre o Palavra de Maçom defendido pelos chamados luteranos da Rosa Cruz e a previsão de eventos históricos relativos ao rei da Inglaterra Charles I. De fato, na época em que ele escreveu seu poema, de 1628 a 1637, H. Adamson, Charles obrigava os presbiterianos da Escócia a observar os 5 artigos de Perth pelos quais desde de 1618 a 1621 o rei James VI, e da Inglaterra, e o parlamento tentaram anglicizar pela força o caminho religioso dos presbiterianos da Escócia. Em 1638, os presbiterianos da Escócia rebelaram-se violentamente contra as tentativas de Carlos I de impor aos escoceses o livro de oração comum, reafirmando sua autonomia religiosa durante o convento da Igreja Presbiteriana da Escócia. Essas lojas presbiterianas que até então haviam recebido seus novos membros pelo rito anglicano herdado das antigas obrigações inglesas propuseram substituí-lo por outro rito especificamente calvinista, o Palavra de Maçom, que eles elaboraram para esse propósito visando atingir esse objetivo. Joaquim Vilauta, V. Ordem, Gr. 33. Membro do Sublime Conselho do Rito Moderno para o Equador. Presidente do Círculo de Estudo do Rito Francês Roi Thiers de Montalial. Diretor da Academia Internacional da Quinta Ordem e Humor. Grande Soberano. Grande Comandante do Conselho Supremo do Grau 33 para a Espanha do Rito Antigo e Aceito, Rito de Cernial Thompson Folger. Supremo Conselho para os Estados Unidos da América, seus territórios e dependências. 1547. Maçonaria e protestantismo de mãos dadas. A história maçônica caminha de mãos dadas com a do protestantismo. Os redatores do primeiro estatuto da entidade foram o pastor presbiteriano James Anderson, em Londres, na Inglaterra, em 1723, e Jean des Aguiliers, um reformado francês. Todos os países chamados protestantes, Inglaterra, França e Estados Unidos desenvolveram-se no ritmo da maçonaria. Os Estados Unidos possuem inclusive uma arquitetura e geografia determinadas pela maçonaria. O historiador Gustavo Barroso, em sua obra História Secreta do Brasil, diz: a maçonaria é uma imensa associação, cujos raros iniciados, isto é, os verdadeiros chefes, que se não devem confundir com os chefes nominais, vivem em estreita e íntima aliança com os membros militantes do judaísmo, príncipes e imitadores da alta cabala. Barroso, 1937, página 6. Não é impossível que a maçonaria tenha nascido no meio judaico, organizada por judeus que planejavam se livrar da perseguição da Igreja Católica. Mas também não é impossível que Satanás fizesse uso deste movimento para colocar seu anticristo no trono de Davi. Provavelmente a maçonaria foi organizada por filhos de Salomão com as mulheres pagãs. Eles não tinham direito ao trono, mas teriam feito uma aliança para ocupar esse trono. Segundo a maçonaria, a sua origem ocorre nos dias de Salomão. É necessário tomarmos uma posição e respondermos à grande indagação: por que o satanismo investe em determinadas igrejas? Por que o site oficial da Igreja Luterana afirma que os seus membros podem participar livremente da maçonaria? 1547. Calvino e a Igreja Presbiteriana e a Maçonaria. Em um artigo científico da Universidade Mackenzie, sob o título Presbiterianismo e Maçonaria, uma análise da contribuição maçônica ao presbiterianismo brasileiro no período de 1859 a 1889, disponível no endereço da Faculdade Mackenzie, Wilson Ferreira de Souza Neto, fala da origem do relacionamento da Igreja Presbiteriana com a maçonaria no Brasil. Foi assim que o Evangelho entrou na pequena cidade de Cajuru. Um maçom que não era crente abriu as portas de sua casa para abrigar o perseguido missionário John Boyle. O maçom Miguel Rizzo, imigrante italiano, converteu-se com toda sua família que foi batizada e recebido, os maiores,
por pública profissão de fé por outro pastor presbiteriano maçom, o grande pregador Álvaro Reis, 2004, página 41. O site Gospel Prime publicou artigos sobre a maçonaria nas igrejas protestantes e reformadas. Maçonaria dentro de igrejas evangélicas, batista e presbiteriana são as preferidas. Por tradição, a maioria deles é ligada às igrejas batista ou presbiteriana. Essas são as duas denominações em que há mais a presença histórica maçônica. Devido às suas crenças, eles naturalmente introduziram princípios religiosos na nova organização, principalmente devido ao fim a que ela se destinava: a filantropia. O movimento rapidamente encontrou espaço para crescer em nações de tradição protestante, como o Reino Unido e a Alemanha, e mais tarde nos Estados Unidos, com a colonização britânica. Essa relação, contudo, jamais foi escancarada. Muito pelo contrário, para a maior parte dos evangélicos, a maçonaria é vista como uma entidade esotérica, idólatra e carregada de simbologias pagãs. A história descreve as igrejas protestantes, incluindo a Igreja Batista Protestante, ou Batista Reformada, como instituições controladas pela maçonaria. Os missionários dessas igrejas vieram ao Brasil como missionários maçons. Eles abriam um templo maçom e um templo protestante.